Bom, então a gente está no dia 6 da nossa sabedoria prática, né? Ontem foi muito legal, a gente falou sobre Provérbios 5, que fala basicamente, totalmente sobre o perigo da imoralidade sexual. E hoje nós estamos entrando em Provérbios 6, sabedoria prática. Então vamos ler? Hoje eu tô lendo na versão Almeida Revista e Corrigida mesmo, tá? Então vamos lá, já tá aí com a sua Bíblia, com o seu caderninho, já tá aí com o seu marca-texto, já tá aí com o seu bloco de anotações ou vai anotar no seu telefone, então vamos juntas, tá bom? Provérbios 6. Filho meu, se ficar filho meu aqui, a maioria, você vai ver que a maioria dos provérbios ela começa falando de filho meu, né? Alguns entendem que seja, né, Salomão falando ao filho, ou outros entendem também como um mestre, né? Um professor falando para o seu aluno. Tá, gente, se tiver travando é porque eu já expliquei aqui, eu tô de mudança, então a minha internet em casa aqui já foi desligada para ser ligada na outra. Então, se der problema para todo mundo, a gente finaliza e termina depois. A gente termina amanhã, tá? Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, e se deste a mão ao estranho, enredaste-te com palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Tá tudo normal, né? Então vamos continuar. Faze isto, pois agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não deis sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco e cruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. Acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração, todo tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Pelo que a sua destruição verá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Versículo 16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai, não deixes a lei de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará, e quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Tem gente que olha errado para as repreensões, né, da palavra de Deus, mas elas são caminho de vida para nós. Muitas vezes palavras belas, palavras lisonjeiras, a gente pensa, porque fazem bem à nossa alma, ou bem ao nosso coração, que elas são boas, mas às vezes elas podem estar levando para o caminho de morte. Mas a correção do Senhor leva para o caminho da vida, porque Ele só corrige a quem ama. Para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos, porque por causa de uma mulher prostituta você chega a pedir um bocado de pão.
e a adúltera anda à caça da preciosa vida. Tomará alguém fogo no seu seio sem que as suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas sem que queimem os seus pés? Assim será o que entrar a mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar. Não se injurie o ladrão quando furta para saciar a sua alma tendo fome. Mas encontrado pagará 7 vezes. Tanto dará toda a fazenda de sua casa. O que adultera com uma mulher é falto de entendimento, destrói a sua alma, o que tal faz. Achará castigo e vilipêndio, o seu opróbrio nunca se apagará. Porque furioso é o ciúme do marido e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Nenhum resgate aceitará, nem consentirá, ainda que multiplique os presentes. Bom, que toma as repreensões como veneno e não como vitamina. É isso mesmo, essa frase é do pastor Davi, né? Tem gente que pega a repreensão e toma como veneno, mas são vitamina para nós. Lembrou da frase do pastor Davi, a Leiliane. Bom, gente, nós acabamos aqui de ler o capítulo 6 de Provérbios. Como a gente já tem falado, né? E como o tema dessa série que a gente está fazendo, desse estudo, é sabedoria prática. Porque o livro de Provérbios, ele fala sobre todas as áreas da nossa vida. Assim como a Bíblia inteira, ela fala sobre todas as áreas da nossa vida, né? Então já falamos aqui sobre temor do Senhor, já falamos sobre pais e filhos, sobre instruções, já falamos sobre pecado da imoralidade sexual, já atingimos várias áreas da nossa vida. Agora ele começa falando sobre um perigo, logo no início do capítulo 6, né? Ele dá um conselho, que é sobre quando a gente se torna fiador de um amigo nosso. E qual o perigo que ele está falando aqui? Você está preso. Se você entra nessa situação, você está preso financeiramente a alguém, né? Porque você está se responsabilizando pela dívida de outra pessoa, caso ela não venha a pagar aquele compromisso, né? E aí você está preso a essa pessoa, então você está sujeito a quê? Você já está sujeitando a sua vida financeira a atitudes dessa outra pessoa, né? Então, se essa pessoa for uma pessoa irresponsável financeiramente, se essa pessoa for alguém que não gosta de trabalhar, se essa pessoa for alguém, né, que não tem compromisso, você está sujeito a ela, você está preso a ela. Você também está sujeito a situações que fogem do seu controle. Como, por exemplo, a pessoa ficou desempregada, né? A pessoa, de repente, perdeu o marido, perdeu, né, a pessoa que segurava financeiramente aquela situação. Então, você está sujeito a várias coisas. E qual o perigo disso? Agora você está preso, né? E agora você colocou a sua vida financeira, né, debaixo de todas essas situações que podem acontecer. Então você tem que pensar muito bem quando for entrar num tipo de situação como essa, porque está sujeito a tudo. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. E aí, o que a gente está sujeito depois que entra em toda essa situação? A gente está preso a isso, a gente está preso à circunstância, a gente está preso ao compromisso da outra pessoa. E aí, o que está em jogo nisso tudo? A sua própria vida financeira, né? E aí, se você é responsável pela sua família, se você é um pai de família, ou se você é uma mãe que sustenta a sua casa, você está colocando a situação financeira da sua casa e de todo mundo que está à sua volta nas mãos de outra pessoa, né? Nas circunstâncias, nas situações que vão acontecer com aquela pessoa. E mais, ele está falando aqui de um amigo, né? Então, geralmente, quando a gente se torna fiador de alguém, são pessoas, na maioria das vezes, amigas, são parentes, né? São pessoas próximas, não são pessoas que você não conhece. Geralmente, você não é fiador de quem você não conhece. Você não assume a responsabilidade sobre a dívida de alguém que você não conhece. Geralmente, são pessoas próximas, pessoas do seu círculo de relacionamento. E aí, o que está em jogo também, além da sua própria situação financeira, sua e da sua casa? O seu relacionamento. Quantas vezes a gente vê pessoas perdendo relacionamento, né? Destruindo a amizade, né?
tendo problemas em casa com familiares, né, problemas de anos, às vezes anos sem se falar, por causa de uma situação como essa, por causa de finanças, né, por causa de dinheiro. Então são vários os perigos que a gente tem quando a gente assume a responsabilidade sobre essa dívida de alguém. Não que a gente não possa ajudar alguém que esteja precisando. A Bíblia não está falando isso. Mas ela está falando, tome cuidado. Se você for, né, ficar por fiador de alguém, lembre de tudo que pode acontecer. E pondera no seu coração. E veja se vale a pena ou não. Ele fala que o melhor é você fugir dessa situação. Porque você vai ficar na mão de alguém, né? O conselho da Bíblia é esse, o conselho da Bíblia é esse, mas você pode ponderar no seu coração. E aí ele fala aqui de todas as coisas que podem acontecer com alguém que entra nesse tipo de situação. Pra gente ver, isso é prática de vida, gente. Sabedoria prática, né? É prática de vida. Ele tá te ensinando aqui, ó, vai acontecer esse tipo de situação, o melhor é você sair dela, né? O melhor é você não entrar nisso, porque se entrar pode acontecer isso, isso e isso. Você decide as consequências, né? Então, essa é essa primeira parte aqui do capítulo 6. Aí ele vai falar sobre a preguiça, né? Do preguiçoso. A gente vai ver em Provérbios várias citações sobre a preguiça, né? Falando que quem come o pão da preguiça, né? Certamente passará fome, né? Porque, gente, o nosso Deus é um Deus de movimento. Primeiro de tudo, nosso Deus é um Deus de movimento. Ele não criou o ser humano para ficar parado. Ele não criou eu e você para ficarmos parados. Ele nos criou para produzir. O que ele fala, né, para Moisés? O que ele fala para Noé? O que ele fala para o povo de Israel? Se multiplica, frutifique, né, construa, né, produza, né, plante, colha, né? O que ele falou para Adão? Você agora vai ser fruto, você vai ter que se sustentar com a obra das tuas mãos. Então ele nos criou para produzir. O nosso Deus é um Deus de movimento. A Bíblia fala, e foi Jesus falando, que ele trabalhava e o seu pai continuava trabalhando até os dias de hoje. Deus nunca parou de trabalhar. Ele não está no céu descansando enquanto a criação está aqui lutando, né, para vencer, lutando para ir para o céu. Não, o nosso Deus continua operando. Se a gente não confiar que Deus continua operando, né, ao nosso favor, coitadinho de nós, né? Se Deus precisa operar a nosso favor, nós precisamos também, né? Operar a nosso favor, a favor de que as coisas aconteçam, porque nós acreditamos na parte de Deus, né, na soberania dele, né, da fidelidade dele, né, na nossa semeadura que nós vamos colher. Porém, ele nunca nos eximiu de fazer a nossa parte. Ele nunca nos disse que a gente não precisa trabalhar. Ele nunca nos disse, pelo contrário, do suor do nosso rosto, né? Ele nunca nos disse que a gente não ia precisar acordar cedo para trabalhar. Ele nunca nos disse que o homem poderia descansar na terra. No mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo. O mundo não é um lugar para descansar. O mundo é um lugar para a gente produzir. Nós fomos criados para produzir. Então, tudo que vem relacionado à preguiça é algo que Deus não aprova, é algo que Deus não gosta, né? É algo que realmente ira a Deus. Porque se o homem não produzir, e aí a sua responsabilidade, né? Se ele não produzir, ele tem outros que dependem dele, né? Ele tem outras pessoas que dependem dele. E ele vai fazer outras pessoas sofrerem por causa da sua preguiça, né? E aí, aqui, novamente, a palavra de Deus. Não, olha, preguiçoso não. Aprenda com a formiga que não para de trabalhar, aprenda com os animais, aprenda com a criação, sabe? Aprenda com a palavra de Deus, não seja preguiçoso. Se você comer o pão da preguiça, você vai sofrer. E outros que dependem de você vão sofrer também, né? E aí a gente está falando sobre situação financeira, né? Quando você é o responsável financeiro pela sua casa.
Mas até dentro, até para nós, eu tô falando na minha situação, que sou dona de casa, né? Mas até para uma mulher que está dentro de casa, mesmo assim, não dá para ela ser uma mulher preguiçosa. Não dá pra gente ficar em casa sem fazer nada só porque a gente tem que estar dentro de casa. Porque a gente está dentro de casa. A gente produz aqui também, né? A gente vê o resultado do nosso esforço dentro da nossa casa também. Dentro de casa a gente também se esforça, né? Porque se você não se esforçar, se você não levantar, se você não pegar uma vassoura para limpar a sua casa, né? Se você não pegar as roupas do cesto para colocar na máquina, as coisas não vão acontecer, né? Porque geralmente, por exemplo, eu tenho filhos homens, né? A maioria dessas coisas domésticas, eles não vão me ajudar e nem se atentam para isso. E se eu não colocar a mão na massa aqui, se eu for preguiçosa dentro da minha casa, a minha casa também vai sentir os danos. E aí, não só a minha casa, mas o meu lar, as pessoas que estão aqui dentro da minha casa vão sentir esses danos também. Porque toda casa, todo lar, ele precisa de dignidade, né? As pessoas que moram dentro da nossa casa, a gente tem que trazer para eles essa sensação de dignidade. Quando a gente trabalha fora, ela está falando aqui, quando a gente trabalha fora, é mais um afazer que a gente arranjou, não é verdade? Mas Deus nunca eximiu a gente do que nós precisamos fazer dentro de casa. Aí você pode, claro, você pode contratar alguém para te ajudar, alguém para fazer uma faxina, mas de alguma maneira a sua casa não pode sentir, né, toda essa carência. Quando você trabalha fora, você também não está sendo uma pessoa preguiçosa, você está trabalhando para ajudar no sustento da sua casa, né? Eu não estou falando sobre isso, né? Eu estou falando sobre a preguiça, quando você está dentro de casa, né? E você pode produzir dentro da sua casa e você não produz. Por quê? Por preguiça. Uma mulher, uma dona de casa preguiçosa, a sua família também vai sentir os danos da sua preguiça dentro da sua casa. Eu não estou falando, cara, é muita coisa para fazer, às vezes eu não dou conta de tudo. Eu não estou falando sobre isso, porque tem vezes que a gente não dá conta de tudo. Eu estou em mudança e eu estou aqui, né, naquele fervo de mudança. Porém, a preguiça também não é só para as pessoas que estão trabalhando fora de casa, não. Todos nós precisamos produzir. É por isso que você que está aí, você que vai assistir depois, não pense que você não nasceu para nada, né? Deus te criou para produzir, Deus te criou para frutificar, Deus te criou para dar, né, frutos, né? Então vamos produzir. Não deixa não coma o pão da preguiça, não deixa que a preguiça te atrapalhe, né? A deixar de realizar de repente, realizar aquilo que Deus quer que você realize. Faz por etapa, organize o seu tempo. Não procrastine, não adie, né? Tem um livro muito legal também da Central Gospel, Vencendo a Procrastinação, porque às vezes a preguiça não é só aquela pessoa que fica parada o dia todo, não, é aquela pessoa que vai adiando. Amanhã eu faço isso, aí passa amanhã, não, depois de amanhã, e aí vai. Então, vamos, né? Organize o seu tempo, né? Tenta organizar as coisas para que você possa, para que você consiga, né, pelo menos começar. E aí a gente vai produzindo e produzindo, porque todas nós podemos produzir. Seja você uma mulher que trabalha fora de casa, seja você uma mulher que está dentro da sua casa, todas podemos produzir. Deus nos criou para produzirmos, tá bom? E aí a gente passa sobre a preguiça. Ele fala aqui sobre o homem, né? O homem perverso. E aí ele fala sobre 6 coisas que aborrecem ao Senhor e a 7ª que Deus abomina. E aí ele fala sobre olhos altivos, que é a soberba, né? A soberba da vida. Deus odeia a soberba, porque o pecado da soberba, ela lembra a Deus de Satanás, tá? Quando Satanás, ele achou que ele era melhor do que Deus, a soberba entrou no seu coração, né?
e ali veio toda a consequência. Então a soberba é algo que não agrada a Deus. A Bíblia fala, né, que Deus se afasta do soberbo, Deus abate o soberbo e exalta o humilde. Para nos achegarmos a Deus, né, precisamos ser humildes de coração. No tratar com as pessoas também, porque o nosso relacionamento com as pessoas também fala muito para Deus sobre quem a gente é. De Deus nada se escapa, né, dos olhos de Deus, né? Então a soberba na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, é algo que realmente não agrada a Deus. A língua mentirosa, o nosso Deus é um Deus de verdade, né? O nosso Deus é um Deus verdadeiro e Ele se agrada da verdade. A mentira é pecado, né? Então toda língua mentirosa é algo que não agrada a Deus. Eu particularmente, é algo que eu odeio, é mentira, sabe? É algo que causa aflição no meu coração. Eu odeio mentira, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O nosso Deus é um Deus de verdade. Ele não trabalha na mentira, Ele não trabalha no engano, né? A língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, porque esse poder de dar a vida e tirar a vida pertence a Deus e a mais ninguém, ainda mais quando se trata de alguém inocente. O coração que maquina pensamentos viciosos. Algumas versões falam o coração que maquina o mal, né? Porque o Senhor sabe toda a motivação dos nossos corações. Para Deus, o que importa mais é a motivação do nosso coração, muitas vezes, do que a atitude em si. Ele olha para as nossas motivações. Então, um coração que está continuamente, né, motivado a pensar o mal, a planejar o mal a alguém, né, cuide. Por isso que a palavra de Deus diz lá no capítulo 4, né, em Provérbios 4, guarda o seu coração, protege o seu coração, que ele seja levado pelo bem. Como faço para o meu coração não maquinar o mal? Tema ao Senhor, né? Tema a Deus, conheça a palavra dele, tenha relacionamento com ele através da oração, sabe? Toda vez que você se pegar maquinando o mal contra alguém, repreende isso da sua vida, porque é algo que realmente não agrada a Deus. Um coração que maquina o mal, que planeja o mal, que deseja o mal de alguém. Pés que se apressam a correr para o mal. Algo que Deus também não se agrada. São aquelas pessoas o quê? Que se tem as duas opções entre fazer o mal e fazer o bem, ela sempre vai para o mal, né? Ela sempre escolhe o mal. Pés que se apressam a fazer o mal. Sabe aquelas pessoas maldosas? Sabe? Que podem fazer o bem, como o Tiago diz, aquele que pode fazer o bem não faz. E além de não fazer, ainda faz o mal, né? Pés que se apressam para fazer o mal. Tudo que ela faz, tudo que ela diz é sempre com maldade, né? É sempre com a intenção de causar um mal, de ferir, de causar dano. Pés que se apressam a correr para o mal. A testemunha falsa que profere mentiras, porque nós já sabemos que o nosso Deus é um Deus de verdade. Nosso Deus é um Deus justo. Ele opera na justiça. Então toda pessoa que se levanta para falar alguma mentira contra alguém, né? A testemunha mentirosa, Deus odeia. E o que semeia contenda entre os irmãos. O nosso Deus é um Deus de unidade. Na união é que Deus opera a bênção. A bênção de Deus vem através da unidade. E todo aquele que entra para quebrar esta unidade. A Bíblia não fala só que Deus odeia, não. Deus abomina. Então, muito cuidado. Principalmente quando a gente está dentro da igreja, para você não ser aquela pessoa que dá lugar a Satanás, causando contendas, divisões entre as pessoas. Cuidado, Deus abomina. Ele não só odeia, ele abomina. Cuidado. Sabedoria prática é para a nossa vida. Vamos andar de acordo com a palavra de Deus?
E aí ele fala de novo aqui, advertindo o filho, né, o aluno contra o pecado da imoralidade sexual, sobre o perigo do adultério, da prostituição, que nós já falamos no capítulo 5, tá? Se você não assistiu, corre lá no Telegram para assistir. E eu quero finalizar falando, guarda, no versículo 20, guarda o mandamento de teu pai, não deixe a lei da tua mãe. Já falamos aqui sobre o poder do pai e da mãe de instrução sobre os seus filhos. Ata-os perpetuamente no seu coração, não se esqueça da palavra de Deus na sua vida. Não se esqueça, guarda essa palavra no teu coração, proteja o seu coração com a palavra. Porque quando você for caminhar, ela vai te guiar. Quando você deitar, ela vai te guardar. E quando você acordar, falará contigo. Eu estou falando aqui do versículo 20 até o 22. Ou 23. Porque o mandamento, a palavra de Deus, é uma lâmpada. A lei é uma luz. Eu já falei aqui das repreensões, da correção, são caminho de vida. A palavra de Deus tem caminho de vida para nós. E se nós colocarmos ela no nosso coração e começarmos a procurar a agir como ela vai guiar todos os nossos caminhos. Lembra lá do capítulo 4, ou do 3, se eu não me engano? Do 3. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos? Como que a gente vai conhecer se nós estamos andando na vontade de Deus? Se nós andarmos de acordo com a palavra, nós estamos andando de acordo com a vontade de Deus. Então, nós finalizamos aqui. Eu espero que tenha sido bênção para você. Que Deus te abençoe. Que você